Boa tarde, senhores. Hoje nós vamos falar sobre sintaxe, particularmente a parte que eu mais gosto dentro da língua portuguesa, que é a análise da estrutura e dos seus componentes, dessa estrutura dos enunciados. Então, com a ordem com que nós colocamos as palavras, para que elas possam formar um enunciado com uma mensagem, que seja coerente. Por exemplo, a menina banhou-se na cachoeira. Eu consigo entender aqui a mensagem que existia uma menina e ela fez uma ação. Qual ação foi essa? Se banhar na cachoeira. Se eu troco a ordem dessas palavras de lugar, eu estou quebrando a sintaxe e, consequentemente, eu vou dificultar o entendimento. Por exemplo, se eu falo, Sena banhou cachoeira, menina A, fica um amontoado de palavras, porém não tem sentido algum, então fica desconexo. Então, antes que nós possamos entrar mesmo dentro da matéria, vamos aqui olhar três conceitos muito importantes para que nós possamos entender melhor todo o conteúdo. O primeiro conceito que eu vou falar com vocês é o conceito de frase. Frase é todo o enunciado que carrega um significado. Ou seja, eu posso falar muito obrigado e você vai entender que é um agradecimento. Eu posso dizer que horror e você vai entender que é ali um sentimento de repulsa. Tudo bem? Entretanto, se vocês repararem aqui, muito obrigado e que horror não tem verbo. Eles não, na sua estrutura não apresenta nenhum verbo. Então, se eu não tenho nenhum verbo, eu tenho simplesmente uma frase. Agora, se por acaso eu inserir um verbo dentro desse enunciado, ele deixará de ser uma frase e passará a ser uma oração. Oração, assim como frase, é todo enunciado que passa uma mensagem, porém contém um verbo ou uma locução verbal, normalmente composto de sujeito e predicado ou somente de predicado. Voltando ao mesmo exemplo da menina. A menina banhou-se na cachoeira. Banhar-se é um verbo, sim? Então, a menina, sujeito, por quê? Quem se banhou? A menina. E na cachoeira? Na cachoeira está passando a circunstância do lugar onde ela se banhou. Então, eu teria aqui sujeito, predicado, e aqui um adjunto adverbial de lugar, na cachoeira. Tudo bem? Então, aqui, a partir do verbo, eu começarei o predicado, e tudo aquilo que não for predicado será sujeito. Então, a menina, sujeito, banhou-se, verbo. Agora, olha aqui embaixo, outro exemplo. Choveu durante a noite. Quando eu tenho um verbo que passa essa ideia de fenômeno da natureza, essa oração formada por esse verbo de fenômeno da natureza será uma oração sem sujeito. Então, a partir do choveu, tudo isso aqui é um predicado. Então, eu posso ter sujeito e predicado, ou eu posso ter uma oração formada simplesmente por predicado. O que diferencia a oração de frase é exatamente isso. Frase não terá a presença de verbo e oração terá. Então eu posso dizer que toda oração é uma frase, porque ela é um enunciado que passa um significado, mas nem toda frase é uma oração. Sim? Porque para ser oração eu preciso ter a presença de verbos. Sabendo agora a diferença entre frase e oração, vamos falar sobre o período. O período é tudo aquilo que começa na letra maiúscula e vai até o ponto. Exclamação, interrogação, final, não importa. Tudo aquilo que está contido da letra maiúscula até o ponto é um período. E o período pode ser simples ou composto. O período vai ser simples se ele for formado por apenas uma oração. E o que caracteriza uma oração? Não é a presença do verbo? Então eu posso dizer que cada oração terá um verbo ou uma locução verbal. Logo, se eu tenho dois verbos dentro de um período, porque a oração só pode ter um verbo ou uma locução verbal. Então, olha o primeiro exemplo. A ignorância do bem é a causa do mal. Aqui, o único verbo presente é o verbo ser, o é. Então, se eu tenho um verbo só,
da letra maiúscula até o ponto final só apresento um verbo, isso aqui é um período simples. Agora olha o segundo exemplo. Eu sabia que gostavas de mim. Sabia é o verbo saber, então tenho um verbo. Gostavas é o verbo gostar, então tenho dois verbos. Se para cada verbo eu tenho uma oração, eu posso dizer que eu tenho aqui, eu sabia, primeira oração, gostava de mim, segunda oração. É claro que o período composto ele pode ser um período composto por coordenação, quando tem duas ou mais orações coordenadas entre si, ou ele pode ser um período composto por subordinação, quando eu tenho uma oração dependente de outra oração. Ainda tem um terceiro caso, em período composto por coordenação e também por subordinação. E para acontecer esse terceiro caso, eu tenho que ter no mínimo 3 orações. Tá bom? Então eu sei que o período é tudo aquilo que vai da letra maiúscula até o meu ponto, e ele pode ser simples, se apresentar um verbo só, ou uma oração só, ou composto quando apresenta 2 ou mais orações. E aí, se for composto, ele vai ter uma classificaçãozinha. Tudo bem? Espero ter ajudado. Até a próxima.